Olá, jovens, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje, jovens, vamos conversar um pouco sobre a continuação daquilo que nós estávamos estudando antes. Nós já estudamos sobre as grandes navegações e já estudamos sobre mercantilismo, beleza. Onde é que essas grandes navegações levaram? Pois é, levaram para vários lugares do mundo, mas um deles foi a América, como vocês já sabem. A grande questão é, quem é que morava na América? Quem é que habitava esse continente tão vasto, esse lugar gigantesco antes da chegada dos europeus? Pois bem, nós vamos conhecer hoje a aula sobre três povos importantíssimos que viveram aqui. São eles os maias, os incas e os astecas. Depois, nós vamos continuar mais à frente tratando sobre os povos da América do Norte e também sobre os índios brasileiros. Mas hoje vamos nos dedicar somente a esses aqui, beleza, jovens? Boa aula para vocês! Muito bem, jovens. Como eu disse a vocês, a nossa aula de hoje será sobre Incas, Astecas e Maias, as civilizações da América, né? Quando nós falamos sobre esses três povos, nós temos que sempre lembrar que nós estamos falando de povos que viviam na América e não na Europa. Ou seja, hábitos e costumes de pessoas que viviam aqui, elas não são válidas, ou seja, elas não têm a mesma serventia para aqueles que viviam milhares e milhares de quilômetros à distância. Quando nós falamos em civilizações, nós falamos em povos que haviam chegado num estágio de desenvolvimento em que possuíam cidades razoavelmente organizadas, como no caso dos astecas, como no caso dos maias e como no caso dos incas. Quando nós falamos em civilização, nós também queremos falar que haviam classes sociais muito bem definidas, haviam soldados, haviam guerreiros, haviam os sacerdotes, havia o imperador. Haviam grupos liderantes em todos esses casos. Então, esse conceito de civilização é o que eu quero trazer para nós. Mas com isso, eu não quero dizer que a civilização dos europeus era melhor ou era pior do que a nossa aqui na América. Ela só era diferente, beleza? Então, vamos começar. Primeiro, para a gente poder falar, a gente tem que entender que a América ela é gigantesca. Então, quando nós falamos em América, nós temos que ver que ela se trata de um continente gigantesco. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Nós estamos falando de um continente de proporções gigantescas. E como tal, nós temos que ver que ela possui, nós resolvemos dividi-la em três partes. Nós dividimos em América do Norte, América Central e América do Sul. Ao vermos isso aqui, nós vemos que qualquer uma dessas regiões, com exceção dessa central aqui, é maior do que a Europa. Ou seja, nós estamos falando de grandes territórios. Então, quando nós vamos falar sobre isso, nós temos que falar de, já que existiam pessoas aqui, onde é que elas chegaram? Bom, a teoria mais aceita seria a teoria de que essas pessoas vieram de outras regiões do planeta, especialmente da África, passando pela Europa, indo à Ásia e passando pelo chamado Estreito de Bering, como colocado aqui, e a partir do Estreito de Bering eles desceram para regiões do Alasca, América do Norte e América do Sul. Outra teoria também muito aceita fala que a América foi povoada por povos que vinham das Filipinas, da terra de Sunda e também da Nova Guiné, da região da Oceania. E como é que eles faziam isso? Através de pequenas ilhas que existiam em toda essa região aqui, chegando por fim na América do Sul. Como é que eles fazem essa comparação? Eles observam que existiam grupos humanos muito similares aos que existiam aqui na América do Sul, haviam também nessa outra região aqui e também na região da mais alta Sibéria. Ou seja, muito provavelmente foram as pessoas que saíram primeiro da África, foram em direção à Ásia e à Oceania e vieram para a América. Certo? Beleza? Mas esse não é o tema da nossa aula de hoje, né? Hoje nós queremos falar sobre aqueles três grupos que nós falamos. E o primeiro deles, que nós vamos conversar com vocês hoje, são os povos astecas. Vejam aí que bela imagem, né? Essa imagem é um afresco que foi pintado por um artista mexicano que retrata a antiga cidade de Tenochtitlan, como mais ou menos ela teria sido. Nós vamos estudar um pouco mais sobre ela lá na frente. Bom, nós vamos falar sobre o povo asteca. O povo asteca ele tem uma ligação muito forte com o México, já que eles eram apelidados de mexicas. E se vocês acham que eu estou brincando, essa que vocês estão vendo aí é a bandeira do México, a atual bandeira do México, de hoje em dia. E o símbolo que está aí colocado no meio dessa bandeira, na faixa branca, é uma águia comendo uma cobra,
que é uma antiga lenda asteca que falava que onde os astecas encontrassem uma águia comendo uma cobra sobre um cacto, esse lugar eles deveriam chamar de sua casa. Bom, esse lugar era o antigo Lago Texcoco e foi onde os astecas resolveram se fixar. Aqui nós temos um mapa onde mostra aqui, ó, toda essa região aqui é o norte, ou desculpem, o sul dos Estados Unidos e a região do México, toda a região do México. Então nós temos aqui essa região que foi ocupada pelos povos que eram chamados de mexicas, pelos inimigos deles. Bom, essa região foi se desenvolvendo desde o ano do século 13 a.C., os povos astecas. Com o passar do tempo, eles formaram um grande império, que eles chamavam de Império Azteca, que era formado de várias confederações e que tinha diversas relações tributárias envolvendo povos completamente diferentes que não os astecas. O que é que isso quer dizer? Tinham várias pequenas tribos que viviam nessas regiões. Os astecas foram dominando todas elas, mas os astecas não se misturavam com elas. Os astecas eles não faziam parte dessa mistura. Isso quer dizer o quê? Os astecas dominavam esses povos e eles ficavam devendo impostos aos astecas. Ou entregavam em escravos, ou pagavam em alimentos, ou mesmo alguma espécie de moeda que se utilizasse na época. Isso aí fez com que os astecas se tornassem cada vez mais poderosos, a ponto de se tornarem os grandes senhores de toda essa região que vocês veem aí. A capital dos astecas é a cidade de Tenochtitlan, essa em destaque aqui para vocês. Ela foi fundada já no século XIV depois de Cristo, ou seja, já bastante tempo depois do surgimento dos astecas, e ela era uma cidade que no seu apogeu, no seu máximo, ela tinha cerca de 200 mil habitantes, o que era uma cidade muito grande para qualquer formato europeu. As grandes cidades europeias tinham 50 mil habitantes, 60 mil. Londres, nessa época que estava iniciando seus processos, talvez tivesse essa população de 200 mil. Não era uma população fácil de manter e de conseguir dar uma estrutura de saneamento, de alimentação, de comércio. Isso aí mostrava como os astecas tinham grande desenvolvimento nesse período que nós estamos estudando. Quando os espanhóis chegaram nessa região, eles ficaram tão encantados com o que eles viram que eles resolveram comparar. Hernán Cortés, o conquistador espanhol, ele disse que a Tenochtitlan ela podia ser comparada às grandes cidades da Itália, cidades como Sevilha e Córdoba, que são duas cidades lindíssimas na Espanha. Então vê, né? Eles davam grande valor a ela. A sociedade dos astecas ela era bastante hierarquizada e ela tinha certas características específicas a ela. Aqui nós temos mais uma visão da cidade de Tenochtitlan e nós temos uma presença muito forte dos guerreiros. Eles tinham uma presença e muita força, já que o nome Azteca significava guerreiro. O próprio nome do povo era dedicado a isso. Então os astecas davam muito valor a seus guerreiros. Eles estavam no topo das pirâmides e o próprio rei, o imperador asteca, ele tinha essas características, certo? Com essas guerras e com essa expansão, os astecas crescendo em territórios, um exército permanente se tornou obrigatório e eles também conseguiam várias vitórias e nessas vitórias eles capturavam prisioneiros que podiam ser utilizados também, né, para serviços domésticos, trabalhar para eles como escravos, ou então serem escolhidos para fazer os famosos sacrifícios humanos, já que eles tinham um sistema religioso, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e a partir desse politeísmo eles acreditavam que para manter os deuses felizes seria necessária a produção de sacrifícios humanos, né? Eles tinham um calendário muito interessante, eles não seguiam calendários lunares, o que é bem interessante para um povo que era considerado sem civilização, né? Hoje nós sabemos que é mentira. Eles tinham um calendário muito interessante que tinha 365 dias, ou seja, exatamente igual ao nosso. Só que eles dividiam o calendário deles diferente. Nós dividimos o nosso calendário em 12 meses de 30 ou 31 dias. Eles não. Eles dividiam em 12 meses de 30 dias. Eles dividiam em 18 meses de 20 dias. Aí você vai dizer, não, mas 18 meses de 20 dias já 360. E os outros 5 dias? Bom,
todo final de ano dos astecas, eles pegavam 5 dias inteiros para as festividades religiosas deles. Então eles tinham, como se fosse comparar, né, com a gente hoje, eles teriam 5 dias de feriados, só para fazer os sacrifícios aos deuses e fazer tudo mais que fosse necessário. Beleza? Agora o próximo que nós vamos falar é sobre o povo maia, povo dos maias. Bom, o povo maia, diferente do que nós temos em relação aos astecas, eles não formaram um império unificado com um imperador e tudo mais. Eles tinham um conjunto de povos que eles eram diferentes entre si, mas eles falavam a mesma língua. Então, como eles falavam a mesma língua, se resolveu colocá-los dentro de uma mesma civilização, dentro de um mesmo grupo, e deu-se o nome à língua maia. A língua maia é o que unia todos esses povos aí. Eles ficam na região da Península de Yucatán, bem perto dos astecas. Eles chegaram a ser vizinhos durante um período. E, como eu estava dizendo a vocês, eles não tinham um sistema central, mas eles tinham várias cidades-estado, assim como nós já vimos na Grécia, no primeiro ano do ano passado, eles assim também faziam. As principais cidades deles eram a cidade de Palenque, Tikal e Itza. Vocês podem aí procurar, se vocês tiverem a curiosidade, podem pausar o vídeo e procurar. Essas cidades, elas eram, ao mesmo tempo que elas eram centros cívicos, elas também eram centros religiosos, onde os sacerdotes faziam também sacrifícios e tinham os deuses muito parecidos com os deuses astecas também. Eles não utilizavam dinheiro, eles não utilizavam ouro e prata, então eles utilizavam bastante o comércio, troca de mercadorias, o famoso escambo. Mas em alguns casos específicos, eles utilizavam a semente do cacau. Utilizavam semente de cacau como uma forma primitiva de dinheiro. Então, assim, eles tinham uma cultura muito forte, religiosa, e também algumas culturas alimentícias, como especialmente a questão do milho. Beleza? Eles tinham muitos sacrifícios, aqui vocês veem aí, eles realizavam sacrifícios nas suas festividades, e aqui nós temos uma imagem, né, uma tela, demonstrando um pouco dessa realização dos sacrifícios. E caso vocês estejam aí observando, eles estão arrancando sim o coração de um camarada, viu? É só uma observação pertinente, né? Por isso que muitas vezes os europeus, quando chegaram, sentiram como é que eu posso dizer, sentiram um certo medo e ficaram assustados com esses tipos de eventos que aconteciam na cultura dos americanos aqui. Mas vale lembrar, isso é apenas um preconceito. Isso fazia parte da cultura deles, não faz parte da cultura dos europeus. Beleza? O último dos povos que nós vamos estudar hoje é o chamado povo Inca. E dentre os povos que nós podemos citar aqui, eles são o mais eficiente dentre todos eles. Eles eram os mais desenvolvidos, eles tinham, por exemplo, um sistema de estradas que ligava todas as regiões do seu império. E eles, assim como os astecas, também formavam um império. E vê só, o território deles não era nada pequeno, como vocês vão ver aqui. Os territórios deles iam de regiões como o Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Ou seja, era um império realmente muito grande e que para você conectar por estradas todas essas regiões aqui, demanda um esforço financeiro e uma organização muito grande. Então, se a gente vai colocar entre os povos qual deles chegou a ser o mais eficiente, sem dúvida, o povo Inca era o mais eficiente. Eles tinham o maior território, tinham um sistema mais organizado e tinham uma centralização de poder muito mais eficiente. O nome Inca não era a forma com que eles se chamavam, mas era a forma que ele chamava o imperador deles, que era chamado de Papa Inca. E em homenagem a isso, acabou pegando o próprio nome disso, né? Para controlar territórios como esses, eles tomavam de antigas tribos e faziam com que essas tribos pagassem tributos a eles, mas especialmente não na forma de dinheiro, como eles não tinham, mas eles passavam principalmente na forma de trabalho. Eles tinham apenas 3 grupos sociais, 4 se nós contarmos os escravos, nós vamos falar sobre isso depois, mas acima nós temos os nobres, que comandavam tudo, inclusive o próprio Papa Inca, ele era um desses nobres. Quando o Papa Inca morria, havia uma espécie de luta entre os nobres para escolher quem seria o novo Papa Inca. Abaixo deles nós temos os sacerdotes.
aqueles que tinham, além de função religiosa, tinham a função também de dar conselhos, de fazer orientação. E por último, dentro dos Incas livres, nós temos os camponeses. Eles recebiam terras de graça. Vê que curioso, né? Eles recebiam terras de graça do governo e eles poderiam morar o tempo que eles desejassem nessa região. Mas, em troca, eles teriam que trabalhar de 1 a 3 vezes por semana nas plantações dos sacerdotes ou então dos nobres para poder fazer uma espécie de compensação. Eles recebiam boas terras, trabalhavam nas terras deles, mas 1 a 3 vezes por semana trabalhavam gratuitamente. Também, para fazer estradas e outros templos e centros importantes, nós vamos ver que muitas pessoas eram levadas a trabalhar, né? Eram levadas forçadamente a poder fazerem os trabalhos. Bom, aqui eu trouxe para vocês, dá para vocês verem agora aqui, uma pirâmide em espanhol que definia melhor isso. Eu vou afastar aqui um pouquinho para cá o gravador. Pronto, aqui. Aí aqui vocês têm Inca, a autoridade principal do império, fica claro de definir o que é, né? Ele era a principal autoridade do império. Nós temos os nobles, ou nobres, administrado por los sacerdotes e los jefes locales. Isso aqui quer dizer administrado pelos sacerdotes e pelos chefes locais. Nós temos os curacas, que eram o povo que estava composto por famílias, as famílias mais comuns assim. E nós temos os Aijus, 2 L's, né? Aijus que trabalhavam como artesanatos, como artesanos, faziam artesanatos, granadeiros, ou seja, soldados, pescadores e agricultores. Esses aí fica fácil de traduzir. Isso aí a gente percebe e vê que eles tinham uma estrutura muito bem definida e muito bem organizada. E, em último, eles tinham chamada iaconás. Esses iaconás, eles eram equivalentes a escravos, mas eles não eram bem escravos, eles tinham alguns direitos, eles não podiam ser também tão explorados assim. Isso mostra um pouco das características desses nobres e desse povo que nós temos aqui. Aqui nós já vamos encerrando a nossa aula de hoje, né? Ela já ficou um pouquinho comprida, menos do que na sala, né? Na sala eu falo mais, aqui eu tentei ser mais resumido, mas vocês veem aí a América para que vocês percebam e vejam assim. O que os europeus fizeram quando eles chegaram aqui foi simplesmente destratar todos esses povos e chamar eles de povos bárbaros e sem cultura. O que eu acabei de mostrar a vocês é que não era bem assim. Eles tinham cultura, tinham cidades, eles faziam construções magníficas, coisas que são magníficas, inclusive, de a gente visitar hoje em dia. Alguns lugares ainda preservam algumas ruínas, como o caso das ruínas maias e as ruínas incas. Dá para a gente visitar e ver como é que eles conseguiam fazer isso sem tecnologia. Se a gente acha fantástico o que os europeus faziam, nossos amigos europeus, nossos amigos americanos não deviam em nada a cada um deles. Tá certo? Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima. Pois é, jovens, esses foram os slides que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas, teve alguns errinhos básicos ali. Coloquei um Itália quando era Espanha ali e tudo mais, mas a gente está aprendendo a mexer com essas ferramentas ainda, né? Vocês vão me entender. Eu só gostaria de deixar alguns avisozinhos rápidos para vocês. Na próxima aula eu já vou organizar umas atividades para vocês sobre esse mesmo tema aí. Aproveitem e pesquisem sobre o tema, deem uma lida sobre ele, deem uma pesquisada, é sempre bom se informar mais. O que eu passei só foi genérico, assim por cima, só para que vocês tenham uma base para poder estudarem. A partir da próxima aula nós vamos começar a trabalhar sobre os indígenas brasileiros. Vamos dar uma passadinha rápida sobre os indígenas norte-americanos, mas vamos nos aprofundar sobre os nossos indígenas, né? Afinal, somos nós, é o nosso povo, né? A nossa cultura. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.